Meu nome é Helena Duarte. Tenho 62 anos, sou viúva há 2 anos e meio e até 3 meses atrás eu achava que tinha uma família normal, daquelas que se reúne no domingo, que liga para saber como você está, que demonstra carinho do jeito que pode. Não era perfeita, mas era minha, ou pelo menos era o que eu acreditava. Hoje, sentada aqui na sala da minha casa, menos a casa que eu e Fernando construímos juntos ao longo de 35 anos de casamento. Olhando para essas paredes que guardam tantas memórias, eu entendo que nem sempre a gente conhece as pessoas com quem divide o sangue. Às vezes, a gente convive uma vida inteira com estranhos e só descobre quando é quase tarde demais. Essa é a história de como minha própria família tentou me convencer de que eu estava perdendo a cabeça, de que eu tinha Alzheimer, de que eu precisava ser internada pro meu próprio bem, e de como eu quase acreditei. Mas antes de chegar no dia em que tudo explodiu, eu preciso te contar como começou, porque essas coisas nunca começam de repente. Elas vêm devagar, disfarçadas de cuidado, de preocupação, de amor. E quando você percebe, já está presa numa teia que você mesma ajudou a tecer. Tudo começou uns 4 meses atrás. Era um sábado de manhã, ensolarado, daqueles que eu gosto de tomar café na varanda. Eu tinha acabado de voltar da caminhada, menos faço todos os dias, 6 quilômetros. Desde que Fernando morreu e o médico disse que eu precisava cuidar da saúde, quando o telefone tocou. Era Marcos, meu filho mais velho, 40 anos, casado com a Patrícia, 2 filhos, mora num apartamento bom na Zona Sul, sempre foi o mais apegado, o mais presente depois que o pai morreu. Ligava toda semana, passava aqui pelo menos 2 vezes por mês. Eu achava isso bonito, achava que era amor de filho. Oi, mãe, tudo bem? Tudo, meu filho. E você? Tô bem. Olha, mãe, eu e a Patrícia tava conversando aqui. A gente tá preocupado com a senhora. O estômago deu uma leve apertada. Aquele tipo de frase que nunca vem sozinha. Preocupado por quê, mãe? É que a senhora tem esquecido algumas coisas. Semana passada, a senhora ligou 3 vezes, perguntando a mesma coisa. E outro dia, quando a gente foi aí, a senhora não lembrava que tinha combinado da gente ir. Eu franzi a testa. Não lembrava de ter ligado 3 vezes, mas às vezes a gente liga mesmo e esquece, né? Não significa nada, Marcos. Eu tô bem. Só um pouco distraída, talvez. Mas estou bem. Eu sei, mãe. Mas a gente acha que a senhora devia fazer uns exames, só para ter certeza. Sabe como é? A senhora está sozinha, com a idade avançando. É bom prevenir. Idade avançando. 62 anos. Como se eu tivesse um pé na cova. Eu não preciso de exame, Marcos. Eu estou lúcida, estou saudável, faço caminhada todo dia, leio, faço palavras cruzadas. Mãe, ninguém está dizendo que a senhora não está lúcida. A gente só quer cuidar da senhora. O que tem de mal nisso? Respirei fundo. Ele tinha razão, não tinha? Era só preocupação de filho. Tá bom, se você acha necessário, eu marco uma consulta. Que bom, mãe. A Patrícia já até pesquisou um neurologista muito bom. Eu mando o contato para a senhora. Desliguei o telefone com um leve incômodo no peito. Não era medo. Era algo mais sutil, como quando você sente que tem algo errado, mas não consegue identificar o que. Nos dias seguintes, aquele incômodo foi crescendo, porque Marcos não foi o único a fazer comentários. Minha filha Júlia, de 37 anos, ligou no meio da semana. Mãe, o Marcos me contou que a senhora está esquecida. A senhora está se cuidando.
Esquecida, como se fosse um fato, como se eu já tivesse admitido. Júlia, eu não estou esquecida. Tô bem, mãe. Não fica na defensiva. A gente só quer ajudar. Esquecimento é normal na sua idade. Não tem nada de errado em admitir normal na minha idade. 62. Como se eu fosse uma anciã senil. E então começaram as brincadeiras. Marcos vinha me visitar e fazia perguntas testando minha memória. Mãe, a senhora lembra o que almoçou ontem? Mãe, que dia é hoje? Mãe, a senhora lembra o nome do médico que a senhora foi na semana passada? No começo, eu achava que era só preocupação exagerada. Mas depois, comecei a notar o padrão. Toda vez que eu hesitava menos, porque quem não hesita quando é bombardeado com perguntas do nada, eles trocavam olhares. Aquele olhar de tá vendo? E a Patrícia, minha nora, era pior. Sempre com aquele tom condescendente, falando comigo como se eu fosse criança. Dona Helena, a senhora precisa anotar as coisas. Põe lembretes na geladeira. É importante, viu? Como se eu fosse incapaz de lembrar a própria vida. Comecei a me questionar. Será que eu estava realmente esquecida? Será que tinha algo de errado comigo e eu não estava percebendo? Comecei a prestar atenção em cada pequeno lapso. Esqueci onde tinha colocado a chave? Será que é Alzheimer? Não lembrei. O nome daquela atriz? Será que está começando? E foi aí que percebi. Eles estavam plantando dúvida na minha cabeça. Sutilmente. Sistematicamente, como quem planta uma semente e rega todo dia, esperando ela crescer. Se você já sentiu que estava sendo manipulado pela própria família, se inscreve no canal. Essas histórias precisam ser contadas, porque tem muita gente passando por isso em silêncio e achando que está sozinha. Deixa nos comentários de onde você está assistindo e se já viveu algo parecido. Aqui a gente não julga, a gente acolhe. A primeira coisa realmente estranha aconteceu numa quinta-feira. Eu tinha ido ao banco de manhã pagar algumas contas. Quando voltei para casa, fui pegar a carteira para guardar no lugar de sempre, uma gaveta da cômoda no meu quarto. E ela não estava lá. Procurei, revirei a bolsa. Olhei em cima da cama, na mesinha de cabeceira, no banheiro, nada. A carteira tinha sumido. O coração disparou. Não pela carteira em si. Eu podia cancelar os cartões, mas porque eu tinha certeza absoluta de que tinha colocado ela na gaveta. Quando cheguei, certeza, eu lembrava de ter aberto a gaveta, colocado a carteira, fechado. Liguei pro Marcos. Filho, aconteceu uma coisa estranha. Minha carteira sumiu. Sumiu como, mãe? Eu coloquei na gaveta quando cheguei do banco. E agora não tá mais lá. Silêncio do outro lado. Depois, com aquele tom que já estava se tornando familiar, mãe, a senhora tem certeza que colocou na gaveta? Às vezes a gente acha que fez uma coisa, mas não fez. Marcos, eu tenho certeza. Tá bom, mãe. Procura com calma. Deve estar por aí. E se não achar, a gente cancela os cartões. Procurei a tarde inteira. Revirei a casa. Nada. No dia seguinte, Marcos apareceu sem avisar. Entrou, me cumprimentou, foi direto pro quarto. Deixa eu dar uma olhada, mãe. Abriu a gaveta da cômoda menos a mesma, que eu tinha revirado 10 vezes, e tirou de lá a carteira. Ó, mãe, tava aqui. Fiquei olhando para aquela carteira como se fosse um objeto alienígena. Marcos, eu olhei nessa gaveta. Eu juro que olhei. Mãe, ele suspirou, daquele jeito cansado. A senhora precisa daquele exame. Urgente. E saiu, levando consigo a minha certeza. Por quê? Como eu podia ter certeza de qualquer coisa
Se a carteira estava exatamente onde eu achava que tinha colocado, mas eu não tinha achado, será que eu estava realmente perdendo a cabeça? Naquela noite, sentada na sala, olhando para o vazio, comecei a chorar. Não de tristeza, de medo. Medo de estar perdendo o controle. Medo de virar um fardo para os meus filhos. Medo de acabar como aquelas pessoas que a gente vê no asilo, olhando para o nada, sem reconhecer nem o próprio nome. Liguei para minha irmã, Sônia. Ela mora em São Paulo. A gente não se vê muito, mas sempre fomos próximas. Contei tudo. A carteira, os comentários, o medo. Helena, você está bem, eu tenho certeza. Mas Sônia, a carteira estava lá. Estava na gaveta, eu não achei. E o Marcos achou na hora. E você não acha isso estranho? Estranho? Como? Estranho que ele acha na hora algo que você procurou o dia inteiro? Helena, presta atenção. Isso pode ser manipulação. Manipulação? Sônia, ele é meu filho. Por que ele ia querer me manipular? Ela ficou quieta por um momento. Depois, com a voz cuidadosa. Herança. Helena, você tem uma casa boa, tem a aposentadoria do Fernando, tem dinheiro guardado. Não é a primeira vez que filho faz isso com mãe viúva. Senti como se tivesse levado um soco. Sônia, não fala uma coisa dessas. Meus filhos não são assim. Eu espero que não, mas fica atenta, tá? Qualquer coisa estranha, você me liga. Desliguei perturbada. Não queria acreditar. Não podia acreditar. Marcos não faria isso. Júlia não faria isso. Eram meus filhos. Eu tinha criado eles. Tinha dado tudo para eles. Eles me amavam. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada, e diferente daquela que eles plantavam em mim, sobre minha sanidade, essa eu não conseguia arrancar. 2 semanas depois do episódio da carteira, Marcos marcou a consulta com o neurologista. Dr. Almeida, um homem de uns 50 anos, sério, com um consultório cheio de diplomas na parede. Marcos fez questão de ir comigo. O médico me fez perguntas. Muitas perguntas. A senhora tem esquecido coisas com frequência? Tem se sentido confusa? Tem dificuldade para lembrar de conversas recentes? Eu respondi honestamente. Às vezes esqueço onde coloquei alguma coisa, mas nada demais. Todo mundo esquece. Mas a senhora mora sozinha, né? E tem quantos anos? 62. Ele anotou algo. E a senhora tem histórico de Alzheimer na família? Minha mãe teve nos últimos anos de vida. Ele trocou um olhar com Marcos. Rápido, quase imperceptível. Mas eu vi. Vou pedir alguns exames. Ressonância, exames de sangue, uns testes cognitivos, só para termos certeza. Saí de lá com uma sensação ruim. Não porque ele tinha pedido exames. Exames são normais, mas porque algo naquela consulta não tinha sido natural. O jeito que ele olhou para o Marcos, o jeito que Marcos assentiu. Como se tivesse um roteiro combinado. Os exames foram marcados para a semana seguinte. Enquanto isso, as coisas em casa começaram a ficar cada vez mais estranhas. Documentos começaram a sumir. A escritura da casa, que eu guardava numa pasta na estante, desapareceu. Procurei por dias. Não achei. Quando contei para o Marcos, ele sugeriu: Mãe, a senhora deve ter guardado em outro lugar e não está lembrando. O controle remoto da TV sumiu. Achei ele 3 dias depois, dentro da geladeira. Eu jamais colocaria um controle remoto dentro da geladeira. Jamais. Mas ele estava lá. E quando Júlia veio me visitar e viu, ela disse, com aquela voz suave e condescendente: Mãe, a senhora precisa de ajuda. Isso não é normal. Comecei a ter medo de mim mesma. Medo de estar fazendo coisas e não lembrando. Medo de estar realmente
perdendo a cabeça e sendo a última a perceber. Parei de sair de casa sozinha. Parei de atender ligações de amigas. Parei de ir na caminhada. Porque toda vez que eu ia fazer algo, eu pensava: e se eu esquecer o caminho de volta? E se eu me perder? E se eu fizer algo constrangedor e não lembrar? E foi exatamente aí que eles queriam me ver, isolada, insegura, independente. Mas eu ainda não sabia disso. A consulta para pegar os resultados dos exames foi marcada para uma sexta-feira. Marcos, Patrícia e Júlia fizeram questão de ir comigo. A gente quer estar junto com a senhora nesse momento, mãe. É importante. Entramos todos no consultório. O doutor Almeida estava sério, muito sério. Olhou para os papéis na mesa, ajeitou os óculos, me olhou com aquela expressão que médico faz quando vai dar notícia ruim. Dona Helena, os exames apontam alguns sinais preocupantes. O coração disparou. Que tipo de sinais? Sinais compatíveis com o início de um quadro demencial, possivelmente Alzheimer em estágio inicial. O mundo parou. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Alzheimer. A mesma doença que destruiu minha mãe. A mesma doença que eu tinha jurado que nunca ia ter, mas eu tô bem. Eu, Dona Helena. Ele interrompeu, com voz calma, profissional, no estágio inicial. A pessoa ainda parece lúcida, mas os sinais estão lá. O esquecimento, a confusão, a dificuldade para realizar tarefas simples. Olhei para os meus filhos. Marcos tinha a mão no queixo, expressão preocupada. Patrícia segurava a mão dele, olhos marejados. Júlia chorava baixinho. Mas tem tratamento, né? Minha voz saiu trêmula. Tem como reverter. Não tem cura, mas tem tratamento para retardar a progressão. E, no caso da senhora, ele trocou outro olhar com Marcos. Ponto e U. Recomendaria fortemente que a senhora não morasse mais sozinha. Como assim? A senhora precisa de supervisão para a própria segurança. Tem residências especializadas muito boas, com profissionais treinados. O senhor está falando de asilo. Não era pergunta, era constatação. Não é asilo, mãe. Marcos interferiu. A voz suave. São clínicas de repouso, lugares bons, onde a senhora vai ser cuidada. Eu não preciso ser cuidada. Eu estou bem, Dona Helena. Por favor, se acalme. O médico continuou. Eu entendo que é difícil aceitar, mas é para o seu próprio bem. A senhora está colocando sua segurança em risco, morando sozinha. Saí daquele consultório em choque. Completo choque. Entrei no carro do Marcos, sentei no banco de trás e fiquei ali, olhando pela janela, tentando processar. Alzheimer. Eu tinha Alzheimer. Marcos dirigia em silêncio. Patrícia, no banco do carona, virou para trás e segurou minha mão. Dona Helena, a gente vai cuidar da senhora. Prometo. E sabe o que foi mais assustador naquele momento? Não foi o diagnóstico, foi o olhar dela. Porque não era olhar de compaixão, era olhar de vitória. Mas eu só percebi isso depois. Naquela noite, sozinha em casa, sentei na poltrona da sala, menos a mesma onde Fernando sentava para ler jornal todo domingo, e deixei as lágrimas caírem. Chorei por mim, pelo futuro que eu achava que ia ter e que tinha acabado de ser roubado, pela independência que eu ia perder, pela pessoa que eu ia deixar de ser. Chorei até não ter mais lágrimas, e quando o choro passou, fiquei ali, no silêncio da casa, ouvindo o relógio da parede marcar os segundos. Tic-toc, tic-toc. E foi nesse silêncio que uma voz pequena, lá no fundo da minha mente, sussurrou algo que eu tinha tentado ignorar desde que tudo começou. E se eles estiverem mentindo? Sentei ereta,
coração acelerado, porque aquele pensamento, por mais absurdo que parecesse, fazia sentido. Fazia muito sentido. A carteira que sumiu e apareceu. O controle remoto na geladeira. Os documentos desaparecidos. As perguntas constantes. O médico que trocava olhares com o Marcos. O diagnóstico que veio rápido demais, fácil demais. E se fosse tudo armação? Levantei, fui até o computador. Liguei, comecei a pesquisar. Como saber se diagnóstico de Alzheimer é falso? Sintomas reais de Alzheimer. Manipulação psicológica em idosos. E quanto mais eu lia, mais tudo fazia sentido. Gaslighting. Era assim que chamavam. Manipulação psicológica, onde a pessoa te faz duvidar da própria sanidade. Te faz acreditar que você está louca, que não pode confiar na própria memória, que precisa deles para sobreviver. E quanto mais eu lia, mais eu tinha certeza. Era exatamente isso que estavam fazendo comigo. Mas por quê? A resposta era óbvia e dolorosa. Dinheiro, a casa, a herança. Se eu fosse internada, se eu fosse considerada incapaz, eles teriam controle sobre tudo. Sobre minha casa, minha aposentadoria, minhas economias, tudo. E eu tinha quase caído nessa. Quase. Desliguei o computador. Olhei para a casa ao redor. Minha casa. A casa que eu e Fernando construímos. Tijolo por tijolo. Suor por suor. Sonho por sonho. E tomei uma decisão. Eles queriam me internar. Queriam me fazer de louca. Queriam roubar o que era meu. Não iam conseguir. Por quê? Se tem uma coisa que esses 62 anos de vida me ensinaram, é que mulher subestimada é mulher perigosa. E eles tinham acabado de me subestimar. Agora era hora de jogar o jogo deles, mas com as minhas regras. E quando eu terminasse, eles iam descobrir que mexeram com a pessoa errada. Me disseram que eu tinha Alzheimer, mas a única coisa que eu estava perdendo era a paciência com a minha própria família. No dia seguinte, aquela noite de descoberta, acordei diferente. Não era mais a Helena assustada, insegura, duvidando de si mesma. Era a Helena que tinha criado 2 filhos praticamente sozinha enquanto Fernando trabalhava fora. A Helena que tinha administrado a casa, as contas, a vida por 35 anos. A Helena que não era boba. Nunca foi. E se meus filhos achavam que eu ia aceitar isso de cabeça baixa, eles não me conheciam tão bem quanto pensavam. A primeira coisa que fiz foi ligar para o meu médico. Não o neurologista que o Marcos tinha indicado. Meu médico de confiança, Dr. Henrique Tavares, um senhor de 70 anos que me acompanhava há mais de uma década. Dona Helena, que surpresa! Como a senhora está, doutora? Eu preciso de um favor urgente. Expliquei tudo. A suspeita de Alzheimer, o diagnóstico do Dr. Almeida, minha desconfiança. Ele ouviu em silêncio. Quando terminei, respirou fundo. Dona Helena, a senhora quer que eu dê uma segunda opinião? É isso, quero. Mas sem meus filhos saberem? Pode ser. Pode. Vem aqui amanhã, 1ª hora. A gente faz uma avaliação completa. No dia seguinte, saí de casa, às 7 da manhã. Disse pros filhos, que começaram a ligar todo dia, para saber como eu tava, que ia na feira. Mas fui direto pro consultório do Dr. Henrique. Ele me fez todos os testes. Testes de memória, de cognição, de raciocínio lógico. Respondi tudo, concentrada, firme, mostrando que eu estava bem, completamente bem. No final, ele tirou os óculos e sorriu. Dona Helena, a senhora está lúcida como eu. Não tem nenhum sinal de demência. Nenhum.
Senti um misto de alívio e raiva. Alívio, porque eu não estava louca. Raiva, porque confirmava tudo. Eles estavam mentindo. Mas o Dr. Almeida disse: o Dr. Almeida, ou está errado, ou está sendo pago para mentir. E pela descrição que a senhora me deu, eu apostaria na segunda opção. Mas isso é crime, não é? É. Falsidade ideológica. No mínimo, a senhora pode denunciar. Pensei, denunciar significava expor meus filhos. Significava escândalo. Significava quebrar a família de vez. Mas eles já tinham feito isso, não tinha? Eles já tinham me traído. Doutor, eu preciso de provas. Provas concretas. Antes de fazer qualquer coisa, que tipo de provas eu preciso saber? Se eles estão mexendo nas minhas coisas, se estão planejando alguma coisa, eu preciso flagrar. Ele ficou pensativo. A senhora já pensou em instalar câmeras? Câmeras. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas fazia todo sentido. Onde eu consigo isso? Tem lojas que vendem câmeras pequenas, discretas. A senhora instala e monitora pelo celular. Saí de lá com uma missão: comprar câmeras, instalar pela casa e descobrir o que eles estavam planejando. Fui numa loja de eletrônicos no centro. O vendedor, um rapaz jovem, me atendeu meio sem jeito. A senhora quer câmera de segurança? Quero. Das bem pequenas, que ninguém perceba. Ele me mostrou várias. Escolhi 4, 2 para a sala, uma para o quarto, uma para a cozinha. Caras, gastei quase R$ 2.000, mas valeria cada centavo. O rapaz se ofereceu para instalar. Não precisa, moço, eu mesma instalo. Ele me olhou surpreso, provavelmente achando que uma senhora de 62 anos não sabia mexer com tecnologia. Mas eu sabia. Fernando tinha me ensinado. Ele adorava essas coisas de eletrônicos. E eu aprendi, observando. Cheguei em casa, tranquei todas as portas e comecei a instalar as câmeras. Uma em cima da estante da sala, disfarçada entre os livros. Outra atrás do relógio da parede. Uma no quarto, dentro de um porta-retratos. Outra na cozinha, em cima da geladeira, escondida atrás de uma lata de mantimentos. Baixei o aplicativo no celular, configurei, testei, funcionou perfeitamente. Eu conseguia ver tudo, ao vivo, de qualquer lugar. E então, esperei. Não precisei esperar muito. 2 dias depois, numa terça-feira de manhã, eu tinha saído para fazer exames de sangue. Tinha avisado Marcos que ia demorar. Na verdade, tinha ido ao laboratório, feito o exame rapidinho e voltado. Mas não entrei em casa. Estacionei o carro 2 quadras abaixo e fiquei ali, monitorando as câmeras pelo celular. Às 10h30, vi um carro parar em frente à minha casa. Era o carro do Marcos. Ele desceu. E não estava sozinho. Patrícia estava com ele e mais alguém. Um homem que eu não conhecia. Terno, pasta executiva, jeito sério. Eles tocaram a campainha. Obviamente, ninguém atendeu. Então Marcos tirou uma chave do bolso, uma chave da minha casa, que ele tinha, porque eu tinha dado para emergências, e abriu a porta. Entraram. Fiquei olhando pela tela do celular, o coração batendo acelerado, as mãos suando. Eles foram direto para a sala. Marcos apontava para as coisas, falando. Não dava para ouvir menos as câmeras, não tinham áudio, mas dava para ver. O homem de terno anotava algo numa prancheta. Olhava para os quadros, para os móveis, para as estantes, como se estivesse avaliando, como se estivesse fazendo inventário, porque era exatamente isso que ele estava fazendo. Eles passaram pela casa
inteira. Sala, cozinha, quartos, banheiro. O homem media cômodos, tirava fotos, anotava. Marcos e Patrícia o acompanhavam, sempre apontando, sempre explicando algo. Depois de uns 40 minutos, saíram, trancaram a porta, foram embora. Eu fiquei ali, ainda dentro do carro, tremendo, não de medo, de raiva, uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Eles tinham entrado na minha casa sem permissão, trazendo um estranho, fazendo o inventário dos meus bens, como se eu já tivesse morrido, como se a casa já fosse deles. Salvei os vídeos, todos, no celular, no computador, num pendrive, 3 cópias, prova irrefutável. Mas eu precisava de mais, precisava entender o plano completo. Então, continuei fingindo, continuei sendo a Helena esquecida, a Helena doente, a Helena que eles achavam que podiam controlar. Se você está acompanhando essa história e quer ver como termina, se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. E deixa nos comentários. Você já desconfiou de alguém da sua própria família? Como você lidou? 2 dias depois, na quinta-feira, recebi uma ligação do Marcos. Oi, mãe. Tudo bem? Respirei fundo. Fingi normalidade. Fingi fragilidade. Tudo, filho. Um pouco cansada, mas tudo bem. Olha, mãe, a gente precisa conversar sobre a situação da senhora. Que situação? A saúde da senhora, mãe. O Alzheimer. A gente precisa tomar providências. Que tipo de providências? Perguntei com voz trêmula, como se estivesse assustada. Amanhã, eu e a Júlia vamos aí. A gente conversa pessoalmente, tá bom? Tá bom, meu filho. Desliguei, olhei para o celular. Olhei para as câmeras escondidas pela casa e sorri, porque agora eu estava pronta, pronta para ouvir, pronta para gravar, pronta para ter todas as provas que eu precisava. Mas antes da reunião de sexta-feira, eu fiz mais uma coisa. Liguei para Sônia, minha irmã. Helena, como você está? Sônia, você tinha razão. Sobre tudo. Contei os vídeos, as câmeras, o inventário, o médico que tinha me dado segunda opinião. Ela ouviu tudo. E quando terminei, suspirou pesado. Eu queria estar errada, Helena. De verdade. Eu também. Mas não tava. E amanhã, eles vão vir aqui me pressionar para assinar alguma coisa. Eu sei que vão. Eu preciso que você venha, mas escondida. Eu preciso de uma testemunha. Eu vou. Que horas? 2 da tarde. Mas chega antes. Entra pela porta dos fundos e fica no quarto de hóspedes, sem fazer barulho. Pode deixar, eu vou estar aí. Na sexta-feira, acordei com o estômago embrulhado, não de medo, de antecipação. Como se fosse o dia de um exame importante, daqueles que definem o resto da sua vida. Arrumei a casa, deixei tudo perfeitamente no lugar. Conferi as câmeras, tudo funcionando. Sônia chegou meio-dia. Magra, cabelos grisalhos presos num coque, olhos que eram iguais aos meus. Nos abraçamos forte. Você está preparada para isso? Ela perguntou. Cansei de ser pisada. Ela sorriu. Orgulhosa. Essa é minha irmã. Escondi ela no quarto de hóspedes, no fundo da casa. Deixei a porta entreaberta, só uma fresta, para ela conseguir ouvir tudo. Às 2 em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo. Coloquei a máscara da Helena frágil, confusa, doente, e abri a porta. Marcos, Júlia e Patrícia. Todos sérios, todos com aquela expressão de vamos resolver isso de uma vez. Oi, mãe. Marcos me beijou na testa. Falso, tudo nele era falso. Entramos, sentamos na sala, eu na poltrona, eles no sofá. As câmeras gravando cada segundo. Marcos limpou a garganta. Mãe,
A gente veio aqui porque precisa falar sério sobre o futuro da senhora. Meu futuro. Fiz cara de confusa. O que tem meu futuro? Mãe, a senhora tem Alzheimer. O médico confirmou. E a senhora não pode continuar morando sozinha. É perigoso. Júlia segurou minha mão. Mãe, a gente te ama. E por isso a gente já pesquisou umas clínicas muito boas, lugares onde a senhora vai ser bem cuidada, vai ter companhia, atividades. Você quer me colocar num asilo? Deixei a voz quebrar, como se fosse desabar. Não é asilo, mãe. Marcos se apressou. É uma residência terapêutica, especializada. A senhora vai gostar, mas eu não quero sair da minha casa. Patrícia se inclinou, com aquele tom maternal que me dava asco. Dona Helena, eu sei que é difícil, mas pensa. E se a senhora esquece o fogão ligado? E se cai? E não tem ninguém para ajudar? A gente não quer que nada de ruim aconteça com a senhora. E a minha casa? Pagam, tai furaca. O que vai acontecer com ela? Silêncio. Os três se entreolharam. Exatamente como eu esperava. Marcos pigarreou. A casa. Bom, o melhor seria vender, mãe. Usar o dinheiro para pagar a clínica. E o que sobrar? Guardar para emergências. Guardar onde? Com a gente. Eu e a Júlia. A gente administra para a senhora. E como eu vou saber se vocês estão usando direito? Irritação passou pelo rosto dele. Rápida, mas eu vi. Mãe, a senhora vai ter que confiar na gente. A senhora não tem condições de administrar dinheiro sozinha. Por causa do Alzheimer. Exatamente. Respirei fundo. Era agora. E se eu não quiser? E se eu quiser ficar na minha casa? Marcos se inclinou para a frente, olhos duros. Mãe, a senhora não tem escolha. A senhora foi diagnosticada com demência. Isso significa que a senhora não tem mais capacidade legal de tomar decisões. A gente já consultou um advogado. A gente pode pedir interdição. E se a gente pedir, a gente ganha. Porque tem laudo médico. Interdição. Repeti a palavra devagar. Vocês querem me tirar meus direitos. A gente quer proteger a senhora. Júlia choramingou. Mas eram lágrimas falsas. Eu conhecia minha filha. Sabia quando ela estava fingindo. Proteger. Olhei para eles, para os três, meus filhos, minha nora. As pessoas que eu tinha amado, cuidado, sacrificado minha vida. Vocês querem me proteger ou querem ficar com o que é meu? Mãe? Marcos bateu a mão no braço do sofá. A senhora está sendo injusta. Tudo o que a gente fez foi pensar no bem da senhora. Então, por que vocês entraram na minha casa na terça-feira sem me avisar? Eles congelaram. Como a senhora, Patrícia começou com um homem de terno, fazendo avaliação da casa, medindo, arando fotos, fazendo inventário. Peguei o celular. Abri os vídeos. Mostrei. Tá tudo aqui, tudo gravado. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Marcos ficou pálido. Júlia levou a mão à boca. Patrícia apertou os lábios, furiosa. A senhora está nos espionando? Marcos levantou, nervoso. Me levantei também. Não era mais a Helena frágil. Era a Helena de verdade. Eu tô me protegendo. Porque descobri o que vocês estão fazendo. A gente não está fazendo nada de errado. Patrícia também levantou. A gente só está cuidando dos nossos interesses. Essa casa um dia vai ser nossa mesmo. Patrícia. Marcos tentou calar ela, mas era tarde. Nossa. Olhei para ela, incrédula. Essa casa não é de vocês, é minha. Enquanto eu estiver viva, ela é minha. Mas a senhora não está bem. Júlia chorava de verdade agora. Mãe, a senhora tem Alzheimer.
A senhora precisa de ajuda. Eu não tenho Alzheimer, gritei. E o silêncio que veio depois foi absoluto. Eu fui em outro médico, Dr. Henrique Tavares. Ele me examinou completamente. E sabe o que ele disse? Que eu estou perfeitamente lúcida, que não tem nenhum sinal de demência. Nenhum. Marcos abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Isso não está certo. O doutor Almeida mentiu, ou vocês pagaram ele para mentir. E eu vou descobrir qual dos dois. A senhora está louca. Patrícia avançou em mim. A senhora está inventando coisas. A senhora tá doente e não quer aceitar. Eu não tô doente. Empurrei ela. Não forte, mas firme. E vocês sabem disso? Vocês plantaram essas coisas na minha cabeça. Sumiram com minha carteira e fizeram ela reaparecer. Colocaram o controle na geladeira. Roubaram meus documentos. Tudo para me fazer achar que eu tava ficando louca. Prova, Marcos gritou. A senhora tem prova disso? Tenho. As câmeras gravaram vocês entrando aqui. E eu tenho o laudo do doutor Henrique dizendo que eu estou bem. E eu vou usar tudo isso se vocês não saírem da minha casa agora. Júlia desabou no sofá, chorando. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu não queria. O Marcos disse que era pro seu bem. Que a senhora ia ficar melhor. Que... Cala a boca, Júlia. Marcos rosnou. Não, ela gritou de volta. Eu não aguento mais. Eu não queria fazer isso, mãe. Mas o Marcos disse que se a gente não fizesse, ia perder tudo. Que você ia deixar tudo para obras de caridade, que a gente não ia herdar nada. E ali, naquela confissão desesperada da minha filha, a verdade toda saiu. Era sobre dinheiro. Sempre foi. Medo de não herdar, ganância, pressa de ter o que ainda não era deles. Saiam da minha casa. Minha voz saiu baixa, perigosa. Saiam agora. Mãe, Marcos tentou. IUDCP. Arueca. Sônia apareceu na porta. Tinha ouvido tudo, testemunhado tudo. Vocês ouviram ela. Saiam. Eles olharam para minha irmã, surpresos. Não sabiam que ela estava ali. Mais uma prova contra eles. Marcos pegou a bolsa. Duro. Frio. Isso não acabou. Acabou sim. Olhei para ele. Para o filho que eu criei. Que eu amei. Que agora era um estranho. E se vocês tentarem qualquer coisa, eu vou à polícia. Vou denunciar vocês por tentativa de estelionato, invasão, falsidade ideológica. Vou expor vocês e vocês vão perder muito mais do que uma herança. Vocês vão perder a reputação. Eles saíram, sem olhar para trás, sem se despedir. E quando a porta fechou, eu desabei. Desabei nos braços da minha irmã e chorei. Chorei tudo o que tinha segurado. Tudo o que tinha fingido. Tudo o que tinha negado. Porque no final, não importa quantas provas você tem, não importa que você esteja certa, dói do mesmo jeito. Dói saber que as pessoas que você amou mais que tudo no mundo te traíram, te usaram, te viram como obstáculo. Mas entre a dor e a dignidade, eu escolhi a dignidade. E não me arrependo. Eles acharam que eu era fraca, que eu ia aceitar, que eu ia me deixar ser controlada. Mas subestimaram a mulher errada. Depois que eles saíram, fiquei 3 dias sem sair de casa. 3 dias só, eu e Sônia, processando tudo. Ela tinha ficado comigo menos. Cancelou os compromissos em São Paulo, disse que não ia me deixar sozinha, e eu agradeci, porque apesar de ter vencido aquela batalha,
Eu sabia que a guerra ainda não tinha acabado. Marcos não era de desistir. Eu conhecia meu filho. Ele era teimoso, orgulhoso e agora humilhado. Gente humilhada é perigosa. Gente humilhada com algo a perder é ainda mais. E eu estava certa. Na segunda-feira seguinte, recebi uma notificação. Entregue em mãos por um oficial de justiça. Abri o envelope com as mãos tremendo. Era um pedido de interdição. Marcos tinha entrado com um processo para me declarar incapaz, alegando que eu sofria de demência senil, que representava perigo para mim mesma, que não tinha condições de administrar meus próprios bens. Anexado ao processo estava o laudo do Dr. Almeida, o laudo falso, e depoimentos de testemunhas que eu nem conhecia, afirmando terem me visto confusa, desorientada, falando sozinha na rua. Tudo mentira, tudo armado. Mas ali, naquele papel timbrado oficial, parecia verdade. E era isso que assustava. Como mentira bem contada pode parecer verdade. Como filho pode destruir mãe no papel sem piscar. Sônia leu o documento comigo. Quando terminou, jogou os papéis na mesa, furiosa. Isso é absurdo. Ele não pode fazer isso. Pode. Tá fazendo? Respirei fundo, tentando controlar o pânico. E se o juiz acreditar? Se eu perder? Você não vai perder. A gente tem provas. Tem o laudo do Dr. Henrique, tem os vídeos, tem tudo. Mas e se não for o suficiente? Ela segurou meu rosto com as duas mãos. Firme. Helena, escuta. Você não vai desistir agora. Você chegou longe demais para desistir. A gente vai contratar um advogado, um bom. E a gente vai destruir esse processo. Eu queria acreditar, mas o medo era maior. Medo de perder. Medo de ser trancada num asilo contra minha vontade. Medo de virar aquela Helena que eles inventaram, menos a Helena doente, incapaz, invisível. Mas Sônia tinha razão. Eu não podia desistir. No dia seguinte, fomos atrás de advogado. Sônia tinha pesquisado, pedido indicações. Chegamos no nome de doutora Carmen Vasconcelos. 60 anos, especialista em direito de família e defesa de idosos. Tinha fama de ser dura, incisiva, de não perder. O escritório dela ficava num prédio antigo do centro. Subimos até o quarto andar. A secretária nos recebeu. Pediu para esperar. 10 minutos depois, fomos chamadas. Doutora Carmen era exatamente como eu imaginava. Cabelos curtos, grisalhos, óculos de grau, terno, azul marinho, aperto de mão firme, olhar direto. Nada de sorrisos falsos ou polidez vazia. Sentem. Apontou para as cadeiras na frente da mesa. Me contem tudo, desde o início. E contei tudo. Os comentários, a carteira, o controle remoto, o médico, o diagnóstico falso, as câmeras, o confronto, o processo. Mostrei os vídeos, os laudos, as notificações, tudo. Ela ouviu em silêncio, anotando. Quando terminei, tirou os óculos e suspirou. Dona Helena, esse é um dos casos mais claros de abuso financeiro que eu já vi. Seus filhos estão cometendo vários crimes: estelionato, falsidade ideológica, invasão de domicílio, mas o processo de interdição, eles podem ganhar, podem tentar, mas não vão ganhar. Não com as provas que a senhora tem. Ela colocou os óculos de volta. Vou aceitar seu caso e vou fazer mais que defender. Vou contra-atacar. Vamos processar eles por tudo. E vamos pedir que esse doutor Almeida seja investigado pelo Conselho de Medicina. Senti um misto de alívio e medo. Alívio,
porque tinha alguém do meu lado. Medo do que vinha pela frente. Doutora, eu só quero que isso acabe. Eu não quero destruir meus filhos. Eu só quero minha paz. Ela me olhou com aquela expressão que misturava compaixão e pragmatismo. Dona Helena, com todo respeito, seus filhos tentaram te destruir primeiro. Tentaram te tirar sua casa, sua liberdade, sua sanidade. Se a senhora não contra-atacar, eles vão tentar de novo e de novo, até conseguir. Eu sabia que ela tinha razão, mas dói aceitar que você precisa lutar contra os próprios filhos. Dói ter que atacar quem você passou a vida protegendo, mas não tinha escolha. Então, vamos em frente. Se você está acompanhando essa história e torce pela Helena, se inscreve no canal e deixa nos comentários. Você acha que ela está fazendo certo? Ou deveria perdoar e seguir em frente? A audiência foi marcada para 3 semanas depois. 3 semanas que pareceram 3 anos. Cada dia arrastado, pesado, cheio de ansiedade. Marcos não ligou. Júlia ligou uma vez, chorando, pedindo desculpas, dizendo que não queria que as coisas tivessem chegado naquele ponto. Eu desliguei na cara dela, não por raiva, por autopreserva, porque ouvir ela chorar ia me fazer vacilar, e eu não podia vacilar. Patrícia mandou mensagem. Uma mensagem longa, cheia de ofensas, me chamando de louca, de ingrata, de mãe desnaturada. Bloqueei o número. E a vizinhança? A vizinhança começou a falar, porque Marcos tinha espalhado para todo mundo que eu estava doente, que estava rejeitando ajuda, que estava colocando a família contra ele. Algumas vizinhas deixaram de me cumprimentar. Outras vinham perguntar, com aquela falsa preocupação: Helena, é verdade que você está doente? Que você está processando seus filhos? Eu respondia sempre a mesma coisa: não estou doente. E não sou eu que estou processando. São eles. Mas mentira espalhada é difícil de conter. Então parei de ligar para o que os outros pensavam. Parei de me importar com a opinião de gente que não conhecia a minha história. Na véspera da audiência, não consegui dormir. Fiquei a noite inteira olhando para o teto, repassando tudo na cabeça. E se desse errado? E se o juiz não acreditasse em mim? E se o laudo falso pesasse mais que a verdade? Sônia dormia no quarto ao lado. Eu ouvia ela roncando baixinho. Ela sempre roncou, desde criança. E aquele som me acalmava. Sabia que não estava sozinha. Às 6 da manhã, levantei, tomei banho, coloquei meu melhor vestido, menos aquele azul marinho que Fernando gostava, que ele disse que me deixava elegante. Prendi o cabelo. Passei batom. Me olhei no espelho e vi uma mulher que eu não reconhecia. Não pela aparência, mas pelo olhar. Aquele olhar era de guerra, de quem não ia se deixar derrubar. Fernando, sussurrei pro espelho, como se ele pudesse ouvir. Me dá força, porque eu vou precisar. A audiência era às 10. Chegamos às 9h30. O fórum estava cheio, gente entrando e saindo, advogados de terno, famílias ansiosas. Eu me senti pequena, mas doutora Carmen colocou a mão no meu ombro. Respira. Você vai se sair. Só fala a verdade. Entramos na sala. Fria, impessoal, cheiro de papel velho e café requentado. O juiz ainda não tinha chegado, mas Marcos já estava lá, com Patrícia, com o advogado deles, um homem de uns 40 anos, terno caro, ar de superioridade. Marcos me olhou. Eu olhei de volta, e foi como olhar para um estranho. Não via mais meu filho ali, via o homem que tinha tentado me roubar. Júlia não veio. Não sei se por vergonha ou por medo, mas senti falta.
Por mais que ela tivesse participado de tudo, ainda era minha filha. E meu coração ainda doía por ela. O juiz entrou de Yaru. Paulino Mendes, um senhor de uns 60 anos, óculos de grau, expressão cansada, de quem já viu de tudo. Sentou, organizou os papéis, ajustou o microfone. Bom, vamos começar. Processo de interdição movido por Marcos Duarte contra Helena Duarte, sua genitora. Doutor Augusto olhou para o advogado de Marcos. Pode começar. O advogado levantou, todo articulado, voz firme. Excelência, meu cliente move esta ação com o coração partido. Ninguém quer internar a própria mãe, mas a realidade é que a senhora Helena apresenta sinais claros de demência senil, esquecimento, confusão, comportamento errático e recusa tratamento, o que coloca ela mesma em risco. Ele apresentou o laudo do Dr. Almeida, apresentou os depoimentos das testemunhas, apresentou um roteiro bem ensaiado de mentiras. Quando terminou, o juiz olhou para a doutora Carmen. Defesa? Ela levantou. E se teve algo que aprendi naquele dia, é que advogado bom não grita, não precisa. A verdade, quando bem colocada, fala sozinha. Excelência, o que temos aqui não é um caso de interdição, é um caso de tentativa de estelionato. A senhora Helena não tem demência. Tem um laudo médico independente provando isso. Ela entregou o laudo do Dr. Henrique. E mais, ela tem provas de que os filhos tentaram manipulá-la psicologicamente, invadiram sua residência, fizeram inventário dos bens dela enquanto ela ainda está viva. Ela mostrou os vídeos. No telão da sala, todo mundo viu. Marcos e Patrícia entrando na minha casa. O homem de terno, avaliando tudo. As medições, as fotos. O silêncio foi absoluto. O advogado de Marcos tentou se recuperar. Excelência, meu cliente tem direito de visitar a casa da mãe com avaliador imobiliário. Doutora! Carmen cortou. Sem ela saber, sem autorização. Isso não é visita. É invasão. O juiz ergueu a mão, pedindo silêncio. Olhou para os vídeos, para os laudos, para os papéis. Então, olhou para mim. Senhora Helena, a senhora pode se aproximar? Levantei em pernas bambas, coração disparado. Me aproximei. A senhora entende o que está acontecendo aqui? Entendo, Excelência. E a senhora se considera capaz de administrar sua própria vida? Considero. Sempre fui e sempre serei, enquanto Deus permitir. Ele assentiu. A senhora tem alguma confusão mental? Esquecimento grave? Dificuldade de reconhecer pessoas ou lugares? Não, senhor, nada disso. A senhora sabe que dia é hoje? Quinta-feira, dia 17 de outubro. E sabe onde está? Fórum Central. Sara Sambiakuyon numa audiência em que meu filho tenta me declarar incapaz para ficar com meus bens. Um sorriso discreto passou pelo rosto dele. Rapidinho, mas eu vi. Ele olhou para o advogado de Marcos. Diário? Augusto, seu cliente tem algo mais a dizer? O advogado olhou para o Marcos. Marcos olhou para o chão. Não, Excelência. Então vou proferir a sentença. O juiz organizou os papéis. Com base nas provas apresentadas, fica claro que a senhora Helena não apresenta sinais de incapacidade mental. O laudo médico trazido pela defesa é mais completo e detalhado que o da acusação. Além disso, as filmagens demonstram conduta, no mínimo questionável por parte dos requerentes. Ele pausou, olhou para o Marcos.
pedido de interdição negado. A senhora Helena permanece com plena capacidade civil e mais, determino que seja aberta investigação sobre possível falsidade ideológica no laudo médico apresentado pela acusação. E sobre invasão de domicílio, Marcos ficou pálido. O advogado tentou argumentar, mas o juiz bateu o martelo. Está encerrada a sessão. Eu não consegui me mexer. Fiquei ali, parada, processando. Tinha vencido. Eu tinha vencido. Doutora Carmen me abraçou. Parabéns. Você foi incrível. Sônia chorava, feliz. Me puxou num abraço apertado. Eu disse que ia dar certo. E quando saímos daquela sala, passando por Marcos que não levantou a cabeça, que não me olhou, senti algo estranho. Não era felicidade, não era alívio completo. Era vazio. Por quê? Eu tinha ganhado, mas tinha perdido meu filho no processo. Nas semanas seguintes, a vida voltou a um novo normal. Dr. Almeida foi investigado e perdeu o registro médico. Descobriram que ele tinha feito isso antes. Laudos falsos pagos por famílias gananciosas. Marcos e Patrícia foram indiciados por invasão e tentativa de estelionato. O processo estava correndo. Júlia me ligou uma vez, chorando, pedindo perdão, dizendo que nunca quis aquilo, que foi manipulada pelo irmão que se arrepende. Parte de mim quis acreditar, parte de mim quis perdoar, abrir os braços, dizer que estava tudo bem. Mas a outra parte, menos a parte que tinha sido traída, manipulada, quase destruída, não conseguia. Júlia, eu disse, com a voz cansada, eu te amo. Você é minha filha. Sempre vai ser. Mas eu não posso fingir que nada aconteceu. Eu não posso te abraçar e fazer de conta que você não tentou me tirar tudo. Então eu preciso de tempo. E você precisa entender isso. Ela soluçou do outro lado. Quanto tempo, mãe? Não sei. Talvez muito... Talvez. Para sempre. Mas é o que eu tenho para te dar agora. Desliguei e chorei, porque perdoar não é fácil. Principalmente quando quem te machucou é quem você mais amou. A casa ficou silenciosa. Sônia tinha voltado para São Paulo. Ela tinha a vida dela. Não podia ficar comigo para sempre. Então era eu, sozinha, de novo. Mas dessa vez, a solidão era diferente. Não era aquela solidão de desamparo, era a solidão de quem escolheu ficar sozinha, de quem preferiu a paz ao caos. E aos poucos, fui reconstruindo. Voltei a sair, voltei a caminhar. Voltei a frequentar a igreja, o grupo de artesanato, as amigas que tinham se afastado durante o processo e que voltaram pedindo desculpas. A vizinhança? Bom, a vizinhança fofocou bastante. Mas eu deixei. Fofoca morre sozinha quando não tem combustível. E uma tarde, mexendo nos álbuns de fotos antigos, achei uma carta. Uma carta que Fernando tinha escrito para mim no nosso 20º aniversário de casamento. Helena, você é a mulher mais forte que eu conheço, mesmo quando não acredita nisso. Mesmo quando acha que é fraca, você sempre foi forte e vai continuar sendo. Mesmo quando eu não estiver mais aqui, eu acredito em você. Sempre acreditei. Segurei aquela carta e chorei. Chorei porque ele tinha razão. Eu era forte. Sempre fui. Só tinha esquecido por um tempo. Mas agora, eu lembrava. E ninguém ia me fazer esquecer de novo. Eles acharam que podiam me quebrar, me tirar minha casa, minha dignidade, minha sanidade. Mas subestimaram uma coisa. Mulher que já reconstruiu a vida uma vez, sabe fazer de novo. Quantas vezes for preciso. 6 meses se passaram.
desde aquela audiência. 6 meses que pareceram uma vida inteira, porque tem momentos que dividem a gente em duas: a pessoa que éramos antes e a pessoa que nos tornamos depois. E aquele dia, no fórum, foi um desses momentos para mim. Hoje é abril, outono. As árvores da rua perdendo folhas, o ar mais fresco de manhã, aquela luz dourada de fim de tarde que eu sempre amei. Tô sentada aqui na varanda, tomando meu café, olhando pro jardim que eu mesma plantei, menos as roseiras que Fernando me deu no nosso 10º aniversário. O limoeiro que produz limões enormes todo ano. As hortênsias azuis que a Júlia gostava quando era pequena. E eu estou em paz. Não é aquela paz de tudo voltou ao normal, porque nada voltou. É aquela paz de quem finalmente aceitou que algumas coisas não voltam mesmo. E que está tudo bem. Mas antes de chegar nessa paz, teve caminho, teve dor, teve reconstrução. E é sobre isso que eu quero falar agora. Sobre como a gente se reconstrói depois que a própria família tenta nos destruir. Nos primeiros meses depois da audiência, eu vivi numa espécie de piloto automático. Acordava, fazia as tarefas da casa, ia na caminhada, voltava, almoçava, assistia TV, dormia, repetia tudo no dia seguinte. Mecânico, vazio. As pessoas me cumprimentavam na rua, especialmente depois que a história toda vazou e a vizinhança descobriu a verdade. Dona Helena, que coisa horrível! O que fizeram com a senhora? Dona Helena, graças a Deus a senhora venceu. Dona Helena, seus filhos mereciam cadeia. Eu agradecia, sorria, mas por dentro não sentia nada. Era como se toda aquela luta tivesse consumido algo em mim. Alguma capacidade de sentir, de se emocionar. Até que um dia, uns 2 meses depois, eu estava no mercado comprando verduras, quando uma senhora se aproximou. Uns 70 anos. Bengala, sorriso simpático. A senhora é Helena. Não é, sou eu, vi sua história, o que seus filhos fizeram. Ela segurou minha mão enrugada, cheia de manchas de idade, mas firme. Eu passei por coisa parecida. Meu filho tentou me botar num asilo para ficar com meu apartamento, mas eu lutei e venci, igualzinho a senhora. Olhei para ela, para os olhos que tinham a mesma dor que eu, mas também a mesma força. E como é que a senhora está agora? Viva. Ela sorriu, sozinha, mas viva e feliz do meu jeito. Porque aprendi que às vezes a gente tem que escolher entre ter família ou ter paz, e eu escolhi paz. Ela apertou minha mão e foi embora, mas aquelas palavras ficaram. Escolhi paz. E foi ali, no meio do corredor de verduras do supermercado, que algo se mexeu dentro de mim. Algo que estava adormecido, anestesiado. Eu tinha escolhido paz também, mas não estava vivendo ela. Estava só existindo. E existir não é viver. Cheguei em casa e fiz algo que não fazia há muito tempo. Liguei para Sônia, não para reclamar, não para chorar, para conversar, para rir, para lembrar das coisas boas da infância, das traquinagens que a gente fazia, da vez que nosso pai pegou a gente comendo goiabas do vizinho e a gente teve que pedir desculpas. E no meio da conversa, me peguei rindo de verdade. E percebi o quanto tinha sentido falta disso, de leveza, de alegria, de vida. Helena, Sônia disse no final, você precisa voltar a viver. Não digo esquecer o que aconteceu, mas viver, apesar do que aconteceu. Ela tinha razão. No dia seguinte, voltei ao grupo de artesanato da igreja. Tinha parado de ir,
porque não me sentia confortável, achando que todo mundo ia ficar me olhando, comentando, mas quando cheguei, as mulheres me receberam com abraços. Não com pena, com carinho genuíno. Dona Cleusa, a mais velha do grupo, 78 anos, me puxou para sentar do lado dela. Helena, que bom que você voltou. A gente sentiu sua falta. E ali, bordando toalhinhas, conversando sobre amenidades, rindo de piadas bobas, eu me senti parte de algo de novo, parte de uma comunidade, de uma família escolhida, porque foi isso que aprendi. Família não é só quem tem o seu sangue, é quem está do seu lado quando o sangue te abandona. Se essa história tá fazendo sentido para você, se inscreve no canal. Essas histórias precisam ser contadas pra gente entender que recomeçar é possível sempre. E deixa nos comentários, você já precisou reconstruir a vida depois de uma traição? Como você fez? 3 meses depois da audiência, recebi uma carta. Não esperava, não pedi, mas chegou pelo correio, envelope simples, letra trêmula, que eu reconheci na hora. Era da Júlia. Fiquei olhando para aquele envelope por uns 5 minutos, sem coragem de abrir. Parte de mim queria rasgar, jogar fora, fingir que não tinha chegado. Mas a outra parte, menos a parte que ainda era mãe. Apesar de tudo, precisava saber o que ela tinha escrito. Abri. As mãos tremiam. Mãe, eu sei que não tenho o direito de te escrever. Sei que te machuquei de uma forma que talvez não tenha perdão. Mas eu preciso que você saiba algumas coisas. Eu era fraca. Sempre fui, sempre segui o Marcos em tudo. Desde criança, ele era o mais velho, o mais esperto, o que tinha as ideias, e eu só seguia, sem questionar, sem pensar. Quando ele me disse que você ia deixar tudo para a caridade, que a gente não ia herdar nada, que a gente precisava proteger nosso direito, eu acreditei, sem questionar, porque era mais fácil acreditar que você era egoísta do que aceitar que ele era ganancioso. E quando as coisas começaram, menos as manipulações, as mentiras, o plano todo, eu entrei. Não porque eu queria te machucar, mas porque eu não tive coragem de dizer não, de enfrentar meu irmão, de proteger você. E isso me corrói todo dia, todo santo dia. Eu acordo e lembro do que eu fiz, do que eu deixei acontecer. E me odeio por isso. Eu me separei do Fernando. Não conseguia mais olhar para ele e fingir que estava tudo bem. Por quê? Nada tava. Eu não tava. E ele percebeu. Então saiu. E eu fiquei sozinha com a culpa. O Marcos não fala comigo. Disse que eu sou o traidor. Que eu te contei tudo na audiência e por isso a gente perdeu. Mas eu não me importo, porque eu não quero mais contato com ele, não depois de ter visto quem ele realmente é. Mãe, eu não estou pedindo perdão. Eu sei que não mereço. Não estou pedindo que a gente volte a ser como era, porque a gente não pode. O que eu fiz quebrou algo. E não tem conserto. Só quero que você saiba que eu sinto muito. De verdade. Do fundo da alma. E que eu vou passar o resto da vida tentando ser uma pessoa melhor. Uma pessoa que você pudesse ter orgulho, mesmo que de longe. Com amor, se eu ainda tiver direito de dizer isso. Júlia, quando terminei de ler, as lágrimas já estavam caindo, grossas, quentes, molhando o papel. Chorei. Chorei por ela. Por mim, por tudo que a gente perdeu. Mas sabe, o que doeu mais? Não foi a traição. Foi perceber que eu tinha criado uma filha sem espinha dorsal. Uma filha que seguia ao invés de liderar. Que aceitava ao invés de questionar. E parte disso era culpa minha.
porque talvez eu tivesse protegido demais, talvez não tivesse ensinado ela a ser forte, a dizer não, a pensar por si mesma. Guardei a carta. Não respondi. Não porque não quisesse, mas porque não sabia o que dizer. Perdão não é algo que se dá de um dia para o outro. É processo, é escolha diária, e eu ainda não tinha chegado lá. Mas guardei a carta, porque um dia, talvez, eu ia querer lembrar que ela se arrependeu. Que ela, pelo menos, reconheceu o erro. Foi no 4º mês que aconteceu algo inesperado. Eu estava em casa, organizando umas roupas velhas para doar, quando a campainha tocou. Fui atender sem imaginar quem seria. Abri a porta, era Marcos. O choque foi tão grande que fiquei parada, sem reação. Ele estava diferente, mais magro, barba por fazer, olhos fundos. Parecia 10 anos mais velho. Oi, mãe. Não respondi. Só olhei. Eu? Posso entrar? A palavra saiu dura, firme. Ele abaixou a cabeça. Eu imaginei. Mas eu precisava tentar. Tentar? O quê? Me pedir desculpas. Porque se for isso, não precisa. Desculpa. Não apaga o que você fez. Eu sei. Mas eu preciso falar. Só 5 minutos. Por favor. Algo na voz dele, menos algo de genuíno, de quebrado, menos me fez hesitar. Contra todos os meus instintos. Abri a porta. 5 minutos, nenhum segundo a mais. Ele entrou, ficou de pé na sala, olhando para o chão, as mãos nos bolsos. Não sentou. Sabia que não tinha direito. Mãe, eu estraguei tudo. Tudo. Meu casamento acabou. A Patrícia me deixou quando descobriu que o processo tinha virado contra a gente. Meus filhos mal falam comigo. Eu perdi o emprego porque o Araque descobriu o processo. Eu estou morando num apartamento minúsculo, pagando advogado até o pescoço, devendo dinheiro para todo mundo. Ele pausou, respirou fundo. E sabe o pior? Eu mereço tudo isso. Eu mereço. Fiquei quieta, esperando. Eu fui ganancioso. Fui egoísta. Rico barudo. Eu olhei para você, para a mulher que me criou, que me deu tudo, e vi só uma coisa. Obstáculo. Alguém que estava no caminho do que eu achava que era meu. A voz dele quebrou. E eu quase te destruí. Quase te tirei tudo. Tua casa, tua liberdade, tua dignidade. E por quê? Por dinheiro, por ganância, por pressa de ter algo que ainda nem era meu. As lágrimas dele caíram. Ele não tentou esconder. Mãe, eu não vim aqui pedir perdão. Eu sei que não tenho direito. Eu vim aqui para te dizer que você tinha razão em tudo e que eu vou passar o resto da vida tentando ser um homem melhor. O homem que o pai teria orgulho. O homem que você merecia ter criado. Fiquei ali, olhando para o meu filho, para o homem que ele virou, para o erro que ele cometeu, para o arrependimento que ele carregava, e senti algo estranho. Não era perdão, ainda não, era compaixão. Compaixão por alguém que tinha perdido tudo, inclusive a si mesmo. Marcos, falei, com a voz cansada, eu não sei se um dia eu vou te perdoar. Não sei se eu consigo, mas eu sei uma coisa. Eu não quero te ver sofrer, porque apesar de tudo, você ainda é meu filho. E mãe, não deixa de amar. Mesmo quando deveria. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Eu não mereço seu amor. Eu sei, mas não é sobre merecer. É sobre o que eu não consigo deixar de sentir. Ele deu um passo na minha direção, hesitante. Mãe, será que um dia a gente pode tentar de novo? Não como era,
Mas algo novo? Respirei fundo. Eu não sei. Talvez. Mas vai demorar. Muito. E você vai ter que provar. Todo dia. Com ações. Não com palavras. Eu juro que vou. E outra coisa. Olhei para ele, fi. Se você tentar alguma coisa de novo, qualquer coisa, qualquer mínima tentativa de me manipular ou me controlar, eu acabo com você. Legalmente, emocionalmente, completamente. Entendeu? Ele engoliu seco. Entendi? Então pode ir? Ele foi. Mas antes de sair, virou. Mãe, obrigado por me ouvir, por não me mandar embora na porta. Eu não fiz por você, fiz por mim, porque eu preciso de paz. E guardar raiva não me traz paz. Ele assentiu e saiu. Fechei a porta, encostei nela e respirei. Fundo, demorado. Não sei se um dia eu vou perdoar completamente. Não sei se a gente vai conseguir reconstruir algo. Mas é que o primeiro passo foi dado. Não por mim, por ele. E isso já era algo. Hoje, 6 meses depois de tudo, eu vivo uma vida diferente. Não é a vida que eu planejei. Não é a vida que eu imaginava para os meus 62 anos. Mas é minha e é boa. Voltei a caminhar todo dia. Faço parte do grupo de artesanato. Tenho almoços com as amigas. Viajei pro litoral sozinha. Menos primeira vez em 35 anos que viajei sem o Fernando. E foi libertador. Marcos me liga uma vez por mês. Conversas curtas. Ele pergunta como eu estou. Conta novidades. Não tenta se aproximar demais. Respeita meu espaço. E isso é algo. Júlia mandou mais 2 cartas. Não respondi ainda. Mas leio todas e guardo. Porque um dia, talvez, eu esteja pronta. A casa continua minha, quitada, segura. Tem dias que olho para ela e penso. Foi por isso que eu lutei. Por essa independência. Por essa liberdade. Por esse direito de ser dona da própria vida. Mudei meu testamento. Agora, quando eu morrer, metade da casa vai para uma organização não governamental que cuida de idosos abandonados. A outra metade vai ser dividida entre Marcos e Júlia. Não porque eles merecem, mas porque são meus filhos e eu não consigo ser tão dura a ponto de deserdar completamente. Mas eles vão ter que esperar. Porque eu pretendo viver muito, ainda, muito mesmo. Outro dia, estava organizando gavetas e achei aquela carta do Fernando, a do 20º aniversário. Li de novo. Helena, você é a mulher mais forte que eu conheço. E pensei, você tinha razão, amor. Eu sou forte e eu provei isso. Para eles, mas principalmente para mim. Sentei na varanda, com aquela carta na mão, olhando para o pôr do sol alaranjado, ouvindo os pássaros cantando, sentindo o vento fresco no rosto, e senti algo que não sentia há muito tempo. Gratidão. Gratidão por estar viva, por estar livre, por estar em paz, porque no final, foi isso que eu ganhei. Não foi a casa a menos, embora tenha sido importante, não foi a vitória judicial. Embora tenha sido necessária, foi algo maior. Foi a minha dignidade de volta. Foi o respeito por mim mesma. Foi a certeza de que eu não ia me deixar ser diminuída. Por ninguém, nem pelos meus próprios filhos. E isso não tem preço. Se você chegou até aqui nessa história, obrigada. Obrigada por ouvir, por testemunhar, por entender que essas coisas acontecem, que famílias podem ser cruéis, que filhos podem trair, mas que recomeço sempre é possível. Se inscreve no canal para acompanhar mais histórias reais como essa. E deixa nos comentários
O que você aprendeu com a história da Helena? Hoje de manhã, acordei cedo, fiz meu café, sentei na varanda e olhei para a vida que construí, sozinha, mas não solitária. Porque aprendi que estar sozinha é diferente de estar só. E enquanto o sol nascia, pintando o céu de rosa e laranja, sussurrei para mim mesma, menos ou talvez para o Fernando, onde quer que ele esteja, eu venci, não porque eu destruí eles, mas porque eu não deixei eles me destruírem. E isso é tudo. A vida continua, os dias passam, as estações mudam, e eu vou vivendo, um dia de cada vez, sem medo, sem culpa, sem peso, porque finalmente aprendi algo que levou 62 anos para entender. A gente não precisa da aprovação de ninguém para viver bem, nem da família, nem dos filhos, nem de ninguém. A gente só precisa de si mesma e de coragem para recomeçar quantas vezes for necessário. Tem uma coisa que eu quero deixar para quem está me ouvindo agora, principalmente se você está passando por algo parecido, se você tem alguém tentando te fazer duvidar de você mesma, te fazer achar que você está louca, te fazer sentir incapaz, escuta bem, você não é louca, você não é incapaz, você não é o problema. Gaslighting é real. Abuso financeiro em idosos é real e acontece todos os dias, em todas as classes sociais, em todas as famílias. Mas você pode lutar, você pode vencer, você pode sim reconstruir sua vida. Não vai ser fácil, vai doar, vai custar lágrimas, noites sem dormir, momentos de querer desistir, mas vai valer a pena, porque no final, o que você ganha não é só a casa, ou o dinheiro, ou os bens materiais. Você ganha você mesma de volta. E não existe vitória maior que essa. Então, se você está passando por isso, procura ajuda. Procura um advogado. Junta provas. Não aceita ser diminuída. Não aceita ser manipulada. Não aceita ser apagada. Porque você importa. Sua vida importa. Sua história importa. E ninguém menos, absolutamente ninguém menos, tem o direito de tirar isso de você. Nem a própria família. Hoje à tarde, vou encontrar as meninas do artesanato. A gente vai bordar, tomar chá, fofocar sobre amenidades. E eu vou rir. Vou rir de verdade. Sem peso, sem culpa, sem olhar para trás, porque o passado já foi. O futuro ainda não chegou. E o presente é meu, todo meu. E eu pretendo vivê-lo intensamente, alegremente, livremente, porque eu sobrevivi, eu lutei, eu venci. E agora eu vivo, simples assim. Me disseram que eu tinha Alzheimer, mas a única coisa que eu tinha era uma família que me subestimou. E quando percebi, já era tarde. Para eles, porque eu acordei. E quando mulher de 62 anos acorda, não tem manipulação que segure. Eu reconquistei minha casa, minha liberdade, minha vida. E aprendi que recomeçar não tem idade, nem prazo de validade. Se essa história te tocou, se você conhece alguém que está passando por isso, ou se você mesma já passou, saiba, você não está sozinha. Existem leis que protegem idosos, existem órgãos de defesa, existem pessoas dispostas a ajudar. No Brasil,
Denúncias de violência contra idosos podem ser feitas pelo Disque 100, que funciona 24 horas. Procure também a Defensoria Pública, o Ministério Público e organizações de defesa dos direitos dos idosos. Sua história importa. Sua vida importa. E você merece viver com dignidade. Sempre.